usar drogas. Curitiba é a segunda capital brasileira onde estudantes entre 13 e 15 anos de idade usam mais drogas. Ficamos atrás apenas de Florianópolis. Álcool, cigarro e maconha são os mais usados. Aqui no estúdio estão com a gente nesse sábado o Marcelo Quimati, diretor do Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, e a doutora Cleusa Canã, especializada em dependência química. Bom dia. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no painel. Veja o depoimento de um pai que viu o filho, ainda criança, se tornar um dependente de drogas. Meu filho hoje ele tem 20 anos e começou a partir dos 12 ou 13 anos com o uso de uma substância que hoje se toma como algo inofensivo, que é o uso da maconha. E o senhor se deu conta de que era realmente um problema quanto tempo depois? Alguns anos depois, mas eu creio que muito em razão da própria dificuldade minha como pai em admitir que aquele problema de fato era tão grave quanto era. O problema só começa a se resolver quando se vence essa dificuldade. E o senhor chegava a falar sobre drogas antes do episódio? Como era a relação drogas dentro da sua família? Sempre foi falado abertamente. A conversa sempre foi tomada com uma precaução até o momento de a minha curiosidade ser maior do que esse medo que eu tinha quando eu conversava com meu pai. O que o senhor acha que fez ele começar a usar drogas tão cedo, né, com 13 anos? Hoje é uma oferta muito grande, uma propaganda favorável muito grande, eu diria assim que um aspecto de um flagelo social. Eu não esperava que fosse uma ferramenta assim na minha vida, uma coisa que ia me enturmar mais. Pai e filho nesse depoimento, eles não foram identificados para preservar a imagem dos dois. Isso porque nós sabemos, né? Drogas hoje já não é mais um tabu, mas ainda existe uma certa condenação para a família que está, né? Tanto o filho quanto os pais. Eu tenho até um depoimento para abrir essa nossa conversa aqui também de uma outra mãe que ela fala. A dependência é considerada um problema de caráter. Se teu filho tem rinite, todo mundo protege. Quando ele é usuário de droga, não há compreensão de que se trata de uma doença. Trata-se como uma falha pessoal da criação. Que pai que quer, que consegue e que vive bem tendo essa condenação quando descobre essa doença dentro da família, não é? Já é uma barreira enorme que enfrentamos para tratar esse assunto. E normalmente é uma barreira de acesso que ele é reproduzido, inclusive, para muitos profissionais de saúde, muitos profissionais de assistência, que entendem isso como uma falha moral. E hoje a gente tem uma grande dificuldade de acessar essas pessoas na rede pública, muitas vezes porque elas esperam que elas, procurando serviços de saúde, elas sejam alvos de discriminação, de julgamento moral. Tem essa procura, como o pai mesmo falou, ela acaba demorando. Agora, nós temos dados que mostram que o uso está acontecendo cada vez mais cedo. Cleusa, hoje, dos seus pacientes, quem é o mais novo? Quantos anos tem o seu paciente mais novo hoje? 10 anos. 10 anos. Ele é uma criança. As drogas, elas normalmente... Qual que é a faixa etária que se começa? Quando é uma faixa etária de risco? A idade de 13 e 14 é uma particular vulnerabilidade. Os 10 anos ela é menos frequente, é mais raro. Com 13, 14 anos, muitas famílias, elas têm, e principalmente com adolescentes do sexo masculino, elas são mais permissivas em relação ao uso de álcool como uma espécie de ritual de passagem. Então, tem várias, pensando nisso de ciclos de vida, tem várias atitudes que são esperadas de um adolescente, principalmente do sexo masculino, entre elas, ser apresentado ao álcool. A gente tem que lembrar que a família é a grande facilitadora do acesso ao álcool.
Porque ela permite a presença do álcool em todos os rituais. É nas festas de Natal, nos aniversários e principalmente nas festas infantis. Então, hoje, os aniversários de criança não são comemorados com brigadeiro e refrigerante, como eram os meus filhos, né, pequenos. Hoje é comemorado com cerveja, com bebida, com churrasco. Então, a festa é para os adultos comemorar com as crianças. Qual é a imagem que ele registra disso? Não é a cor do copo, a cor da bebida. Reação dos adultos na medida que vão bebendo. Então ele percebe que as pessoas ficam mais falantes, mais descontraídas, mais alegres e ele faz essa associação entendendo que se ele beber ele terá essa mesma reação. Então ele vai assimilando esse comportamento como sendo algo normal, ficar alterado sob o efeito de alguma coisa. Isso vale também para o cigarro. Nós estamos falando do álcool como porta de entrada e de fácil acesso, mas o tabaco também. A curiosidade, para mim, ela perdeu a inocência, porque já vi que é justamente a curiosidade quando mesmo a gente ouve o depoimento do adolescente falando que a curiosidade superou o medo, me preocupa muito, até como mãe. E quando que a curiosidade leva o adolescente a experimentar o álcool ou a buscar a droga? Existe um incentivo ao comportamento compulsivo na sociedade atual. Hoje, a droga, principalmente a maconha ou o álcool, né, qualquer outra droga, é utilizada para a mudança do estado de humor, para vencer o medo, para vencer a timidez, para ficar mais alegre, para acordar, para dormir. Então, ela tornou-se um produto de consumo dentro de uma sociedade que incentiva o consumo de tudo. O consumo, ele está muito relacionado à identidade hoje. Então, hoje, você é mais ou menos o que você consome. A forma com que você se veste, a roupa, a marca da roupa que você compra diz quem você é. E no caso do álcool não é diferente. Então, por exemplo, a pessoa ela vê uma propaganda com um jovem super bem sucedido, com várias mulheres por perto. Então, a identificação que ele vai ter com a bebida não é só com o sabor ou com efeito psicotrópico, mas ele vai se tornar aquela pessoa. Ela pode ter. Eu acho que é mais que isso, ele vai se tornar aquela pessoa. A propaganda, ela está muito voltada para essa ideia de criar essa identificação e criar um perfil que acaba seduzindo a pessoa. Nós vamos conversar mais um pouquinho daqui a pouco. Depois do intervalo, o jovem que acabou de dar um depoimento aqui no painel vai nos contar o que ele fazia e os perigos que corria para conseguir as drogas.